Boa noite, pessoal. Hoje nós iremos estudar biologia, doenças genéticas, continuação de doenças genéticas. O estudo de hoje vai ser sobre hemofilia, mais um tipo de doença genética que, como vocês estão vendo, tem tudo a ver com a questão do fluxo sanguíneo. Perceberam aqui o desenho de um indivíduo sofrendo um fluxo sanguíneo do nariz, e esse fluxo sanguíneo bastante evidente, pois tem tudo a ver com isso. A coagulação sanguínea, em algum momento da vida de vocês já devem ter ouvido falar sobre ela. Essa palavra coagulação vem do verbo coagular, que significa estancar, formar uma barreira, uma massa sólida que estanca, ou seja, que faz cessar o fluxo sanguíneo. Pois é isso mesmo. A coagulação sanguínea é uma cascata de reações que ocorre no local onde há um fluxo sanguíneo, que pode ser um corte ou um trauma, levando a uma rápida coagulação, que no indivíduo normal, um corte moderado, pequeno, leva em torno de 4 segundos. Isto é, a formação do coágulo acontece em torno de 4 segundos, formando uma massa sólida formada por fibras proteicas e plaquetas no local da fratura, do corte, local de ação. Percebam que do fluxo sanguíneo ao estancamento, que é a formação dessa massa sólida aqui, ó, o coágulo, ocorre em torno de 4 segundos. Isso numa coagulação sanguínea normal. Já no caso de uma pessoa hemofílica, com essa doença genética chamada de hemofilia, o que é que ela tem? Ela tem um distúrbio, ou seja, um defeito, ela nasce com um defeito na coagulação sanguínea, tornando-se uma coagulação grave e, na maioria das vezes, hereditário, porque geralmente é transmitido de pais para filhos, esse distúrbio, onde o sangue do indivíduo não coagula adequadamente, ou seja, demora-se mais do que 4 segundos para isso, podendo levar a um sangramento sem controle, uma hemorragia mesmo, e que pode ser até espontaneamente ou causado por pequenos traumas ou cortes. Veja aqui, comparando uma coagulação normal com uma coagulação numa pessoa hemofílica. Na pessoa normal, percebam que vai do fluxo sanguíneo ao estancamento, a formação do coágulo. Essa pessoa vai ter um coágulo estancado, paralisado. Já numa pessoa com hemofilia, o que acontece? Vai haver uma tentativa de formação do coágulo, mas ela vai permanecer com esse fluxo sanguíneo, mesmo que diminuído, mas ela vai continuar perdendo sangue, configurando um quadro de hemorragia, porque não é normal. Qual é a causa principal? Na maioria das vezes é hereditário, isto é, transmitido de uma geração para outra, através de um gene considerado recessivo, presente apenas no cromossomo X, o que significa que geralmente essa doença ela passa de mãe para filho do sexo masculino, porque se a menina recebe um cromossomo X carregando consigo o gene recessivo para hemofilia, a criança do sexo feminino ela poderá ser portadora e não desenvolver o sintoma. Já o menino não. Se ele receber esse cromossomo X contendo o gene para hemofilia, esse menino com certeza desenvolverá os sintomas da doença no decorrer de sua vida. Então, a hemofilia A, que é a forma mais comum de hemofilia hereditária, é o tipo mais comum da hemofilia e que afeta aproximadamente 320 mil pessoas em todo o mundo.
Quais são os principais sintomas? Equimoses, que são pequenos ferimentos na pele, sangramento em músculos e articulações, sangramentos espontâneos, sangramento prolongado após um pequeno trauma, uma cirurgia, costuma-se sentir dor nos locais, podem levar a inchaço crônico, pode causar deformidades, redução da mobilidade, dano nas articulações a longo prazo, além do impacto na qualidade de vida da pessoa, pois esses sangramentos podem ameaçar a vida se ocorrerem em órgãos vitais, como o cérebro, como o fígado, como os rins, ok? Então, pais, fiquem atentos a situações de pequenos cortes e escoriações, o tempo de sangramento, hematomas, hemorragia nasal, quando a criança sangra além do tempo normal, hemorragia na língua, na boca, hemorragia nas articulações, cotovelos, joelhos, interdigitais, nas mãos, nos pés, nas gengivas, ferimentos na cabeça que nunca cicatrizam. Dia 17 de abril é o Dia Mundial da Hemofilia. É dia da gente aprender a amar ao próximo. Se for necessário, procura um posto médico para fazer os exames clínicos adequados para se descobrir se o filho tem ou não hemofilia. Por que a hemofilia é considerada, na maioria das vezes, hereditária? Porque sim, na maioria dos pacientes com quadro de fluxo sanguíneo contínuo é caso de hemofilia hereditário. Mas eu quero deixar bem claro que existem casos de hemofilia adquirida, que é em caso de pacientes com doenças crônicas que fazem uso de medicamentos que aumentam a vascularização sanguínea e acontece que em momentos de sangramento aparentam ter um quadro de hemofilia, mas nesse caso é temporário e tem tratamento sim, certo? Tem cura sim. O que essa aula está chamando a atenção é em caso de hemofilia hereditária, ok? Passada de pais para filhos. Nós temos aqui o exercício que eu vou deixando no finalzinho da aula, tá? Primeira questão: qual é a principal diferença entre uma coagulação normal e hemofilia? Pesquisa lá na aula, logo no comecinho está falando em relação ao tempo de coagulação. Qual é a causa da hemofilia? Qual é a principal causa da hemofilia? A principal hemofilia, ela é hereditária ou adquirida? Quais são os sintomas da hemofilia? Quarta questão: quais são as atenções e cuidados que um hemofílico tem que ter no seu dia a dia? Lembra? Tempo de sangramento, nas articulações, na cabeça, etc. Por fim, eu deixo aqui uma pesquisa. Como é feito o diagnóstico dessa doença? Qual é o tratamento da hemofilia? Qual é a prevalência dessa doença no Brasil e no mundo? O hemofílico faz parte do grupo de risco da Covid-19? Pode pesquisar na internet que tem alguma coisa falando sobre isso. E peço desculpas a vocês se em aulas anteriores eu não gravei, porque a PRO ainda estava fazendo formações junto com os meus demais colegas para aprender a fazer essas aulas online. Mas peço aí a compreensão de vocês e que no futuro há de melhorar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.